E se eu te dissesse que tudo o que é verdadeiramente seu não precisa ser forçado, que o que está destinado a você chega, não quando você exige, mas quando você está preparado? Quanto desgaste emocional você está sofrendo por querer controlar o tempo, as pessoas, os resultados? Hoje você vai descobrir que existe uma arte silenciosa e poderosa, que poucos dominam, a arte de esperar sem ansiedade. Porque quando você para de correr atrás desesperadamente, começa a atrair naturalmente. O que é para você não escapa, mas você precisa aprender a parar de correr e começar a confiar. Antes de começarmos este vídeo, quero te convidar a fazer algo poderoso. Vá agora mesmo aos comentários e escreva esta frase com total intenção: escolho a paciência em vez da ansiedade hoje. Eu sou estoico. Escreva como uma declaração, como um compromisso com você mesmo. Porque quando você afirma com palavras, sua mente começa a se reprogramar. E o que você repete com consciência se transforma na sua realidade. Número 1. O poder de se render ao fluxo natural da vida. Você já se perguntou por que tantas vezes se sente esgotado, frustrado ou como se estivesse lutando contra uma maré que nunca cede? A resposta é simples: você está forçando. Está tentando empurrar a vida, quando na verdade deveria deixá-la fluir. Fomos ensinados a lutar por tudo, a controlar cada passo, a ter um plano para cada segundo do dia. Mas quase ninguém nos ensinou a arte mais poderosa de todas, a rendição. Não a rendição como fracasso, mas como confiança, como sabedoria, como uma entrega profunda à certeza de que o universo tem um ritmo perfeito e que você não precisa ir contra ele. Olhe para a sua vida. Quantas vezes algo não saiu como você queria e no início doeu, mas com o tempo você percebeu que foi o melhor que poderia ter acontecido? Quantas vezes você tentou forçar uma relação, uma decisão, uma mudança e tudo o que conseguiu foi perder energia e a sua paz? Essa é a diferença entre controlar e confiar, entre forçar e fluir. Quando você entende isso, algo dentro de você se alinha. E você começa a se mover de um lugar diferente, mais calmo, mais forte, mais sábio. O estoicismo nos lembra que não controlamos os eventos, mas controlamos a forma como lidamos com eles. E às vezes a resposta mais poderosa não está em resistir, mas em soltar. Render-se ao fluxo natural da vida não é desistência, é inteligência espiritual. É dizer: eu confio. Confio que tudo tem uma ordem, mesmo que agora eu não consiga entender. Confio que o que é para mim não precisa ser forçado. Confio que ao parar de empurrar, a vida vai me levar exatamente para onde eu preciso estar. E sim, é difícil, porque o nosso ego quer controlar. Quer garantias, quer resultados rápidos, quer certezas. Mas a alma não funciona assim. A alma não tem pressa. A alma sabe esperar. Por isso, quando você sentir que está perdendo a calma, quando perceber que está tentando forçar algo que não flui, pare. Respire. Pergunte a si mesmo: estou fazendo isso com ansiedade ou com confiança? Porque se vem da ansiedade, você já se desconectou de si mesmo. Já está em guerra com a vida. E nesse estado não existe paz, nem resultados verdadeiros. Fluir não é passividade. Não é ficar parado esperando tudo acontecer. Fluir é estar presente, atento, sensível ao momento. É agir quando sente que é o momento certo. É saber dizer não quando algo não está alinhado, mesmo que você deveria fazer. É confiar tanto em si mesmo e na vida que você já não precisa controlar. Apenas responder com sabedoria. Observe a natureza. Nada nela se apressa. O rio não corre mais rápido por ansiedade. A árvore não floresce antes do tempo certo. Tudo tem o seu ritmo. E quando você se sincroniza com esse ritmo, a vida deixa de parecer uma luta e começa a parecer uma dança. Por isso, hoje eu te convido a se render ao presente, a parar de exigir da vida o que você acha que precisa e começar a receber o que realmente é para você. A soltar a tensão, as expectativas, a urgência. Porque quando você faz isso, tudo muda. Seu corpo relaxa. Sua mente se acalma,
suas decisões se tornam mais claras. E sem perceber, você começa a avançar, não com esforço, mas com leveza. E aqui está o verdadeiro poder, não em controlar o que está fora, mas em confiar na sua capacidade interna de se adaptar, de fluir, de responder com equilíbrio. Porque a verdadeira força não grita, não luta, não força. A verdadeira força é serena, paciente, silenciosa, mas imparável. É aquela força que sabe esperar, que age no momento certo, que não desperdiça energia com o que não pode mudar e que transforma o que pode com calma e consciência. E quando você vive assim, os milagres acontecem. Não porque você os força, mas porque você os permite. Porque ao parar de lutar contra a corrente, você finalmente se deixa levar para onde sempre deveria estar. E é exatamente ali que tudo começa a fazer sentido. Número 2. Concentre-se no momento presente sem julgar o que você sente ou pensa. A maioria dos problemas que você carrega não está acontecendo agora. Eles existem apenas na sua mente, projetados em um futuro que ainda não chegou ou arrastados de um passado que já acabou. E mesmo assim, esse peso imaginário te consome, te paralisa, te impede de aproveitar o único momento que realmente existe, o agora. Vivemos presos em um filme mental que repete erros, antecipa medos e julga tudo o que acontece. Mas e se você pudesse sair desse ciclo? E se você pudesse viver plenamente o agora, sem julgamentos, com total presença, cada vez que sua mente te levar para o que poderia ter sido, ou para o que você teme que será, pare. Respire. Pergunte a si mesmo o que está acontecendo aqui e agora. E você vai perceber algo poderoso neste exato momento. A maioria das suas preocupações não existe. Só existe a sua respiração, o seu corpo, os sons ao seu redor. E é nesse retorno ao presente que o seu poder começa. Você não pode mudar o passado. Você não pode controlar o futuro. Mas você pode escolher como viver este instante. E isso muda tudo. A mente, por natureza, busca antecipar perigos. Ela foi programada para garantir a sobrevivência, não para trazer paz. Mas você não é a sua mente. Você pode observá-la, pode direcioná-la, e pode treiná-la para voltar ao presente sempre que ela fugir. Essa é a prática. Não se trata de parar de pensar, mas de não se deixar ser sequestrado pelos pensamentos. De perceber quando você está perdido neles e de voltar. Voltar sempre que for necessário. O estoicismo nos oferece uma lição muito clara: só o presente é real. Marco Aurélio dizia: não deixe que o futuro te perturbe. Você o enfrentará, se necessário, com a mesma razão que hoje te guia. E Sêneca, com uma lucidez impressionante, advertia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Percebe? Os sábios já sabiam: sofremos mais pelo que pensamos do que pelo que realmente acontece. E hoje a ciência confirma isso. A prática do mindfulness, ou atenção plena, já demonstrou cientificamente que quando você se ancora no presente, seus níveis de ansiedade diminuem, sua concentração melhora, seu sistema nervoso se equilibra. A mente no agora é uma mente clara, estável, capaz de responder com sabedoria. A mente presa ao tempo é uma mente confusa, ansiosa, reativa. Com qual delas você quer viver? Aqui está uma ferramenta simples, mas transformadora: a respiração consciente. Quando você perceber que está antecipando um problema ou revivendo uma dor do passado, pare. Inspire profundamente, expire devagar. Faça isso 3 vezes. Sinta o ar entrando e saindo, volte para o seu corpo. Volte para você. Esse simples ato quebra o ciclo do pensamento automático e te traz de volta para o presente. Você não precisa ir meditar em uma montanha. Só precisa voltar para a sua respiração. E não se trata de ignorar as suas emoções. Trata-se de não deixar que elas te dominem. Trata-se de perceber quando você está julgando uma situação, uma pessoa ou até a si mesmo. Porque cada julgamento é uma distorção do momento. Em vez de ver o que é, você vê o que sua mente acredita que deveria ser. E isso te afasta da paz. Então, quando um julgamento aparecer, apenas observe. Dê um nome a ele. Deixe-o ir.
Volte para o que está realmente acontecendo. E com a prática, você vai perceber algo incrível. Vai começar a viver com mais leveza. Os problemas continuarão surgindo, mas eles não vão mais te arrastar. Os pensamentos continuarão vindo, mas eles não vão mais te dominar, porque você terá aprendido a estar presente. E nesse presente, você encontrará uma paz que não depende de nada externo, uma clareza que não precisa de explicação, uma força silenciosa que nasce simplesmente de estar aqui. Você não precisa de uma vida perfeita para estar em paz. Você só precisa estar presente, totalmente presente, sem julgamentos, sem pressa, sem medo. Apenas você aqui, consciente, vivo, e a partir desse lugar, tudo se torna mais simples, mais leve, mais verdadeiro. Número 3. Cada coisa acontece no momento certo. Existem momentos em que você sente que está parado, como se nada estivesse avançando, como se tudo o que você tentou plantar simplesmente não estivesse dando frutos. Você se desespera, se frustra, começa a se perguntar se está fazendo algo errado. Mas existe uma verdade que pode transformar completamente a forma como você vive. Tudo na vida tem o seu tempo. Você não pode apressar o que ainda precisa amadurecer. Você não pode forçar o que ainda está criando raízes. E a coisa mais sábia que você pode fazer nesses momentos é esperar com confiança e não com ansiedade. Você já percebeu como queremos que tudo aconteça imediatamente? Vivemos em uma cultura que celebra a velocidade, a produtividade, os resultados rápidos. Mas a vida real não funciona assim. A vida verdadeira tem ritmos, tem ciclos, tem pausas, e muitas vezes o crescimento que você precisa não acontece na superfície, mas no profundo, em silêncio, enquanto você aprende a sustentar a paciência. Nem tudo que está parado está morto. Às vezes, a alma também precisa de um inverno para se fortalecer antes de florescer. Todo processo tem uma ordem natural. Como quando você pratica exercícios físicos, existe um tempo para o esforço e um tempo para a recuperação. Se você apenas se exige sem dar ao seu corpo o descanso necessário, ele quebra. O mesmo acontece com a mente, com as emoções, com os seus projetos. Querer acelerar algo que ainda não está pronto não vai fazê-lo chegar mais rápido, só vai causar desgaste. No yoga se ensina que há um tempo para inspirar, um tempo para segurar o ar e um tempo para soltar. Se você interrompe esse ritmo, o corpo sente, e a vida funciona da mesma maneira. A cronobiologia confirma isso. Nossos corpos, nossos hormônios, nossas emoções, tudo responde a ciclos internos. Acordar, dormir, digerir, se concentrar, curar, tudo tem o seu ritmo. E sabe o que acontece quando você tenta quebrar esse ciclo? Estresse, exaustão, confusão, desequilíbrio. A mesma coisa acontece quando você força processos da vida que ainda estão amadurecendo. Não é que você esteja falhando, talvez só não seja o momento certo ainda. O estoicismo ensina essa verdade com firmeza. Epicteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, mas deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e sua vida fluirá em paz. Os estoicos compreendiam que não se trata de se resignar passivamente, mas de agir com sabedoria, fazer o que cabe a você, no momento certo, sem se desesperar por controlar o que ainda não está nas suas mãos. Isso é temperança, isso é virtude, isso é poder. E aqui está algo muito importante: aceitar o momento não significa se conformar. Significa reconhecer que existe uma ordem maior, que você talvez ainda não compreenda, mas que está agindo. Significa confiar que o momento desconfortável não é o fim, mas uma parte do caminho. Que aquilo que agora parece lento ou sem sentido, um dia fará todo sentido. Que enquanto você faz a sua parte, a vida também está fazendo a dela, mesmo que você ainda não consiga ver. Então, quando você enfrentar dificuldades, não as encare como um sinal de fracasso. Encare como uma etapa natural do processo. Assim como o inverno não é um erro, mas uma preparação para a primavera.
Assim como o silêncio não é ausência, mas espaço para ouvir o que é mais profundo. Assim como a pausa não é perda de tempo, mas um momento de recuperação de energia. Cada dia traz sua própria lição, seu próprio ritmo, seu próprio remédio. Não queira correr quando a vida pede pausa. Não queira colher quando é tempo de plantar. A verdadeira sabedoria está em perceber o ritmo da sua vida e se mover junto com ele e não contra ele. Essa é a diferença entre viver em sofrimento e viver em paz. Porque quem se desespera, sofre. Mas quem confia no processo, cresce. Então, hoje, se você sente que está em um momento lento, não lute contra ele. Escute. Observe. Pergunte-se o que você pode aprender aqui. O que em você precisa desse tempo para se fortalecer? Porque quando o momento de avançar chegar, você vai sentir. E você vai se mover com mais força, mais clareza, mais certeza. Porque você não terá desperdiçado o tempo, você terá honrado o tempo. E isso em um mundo que vive correndo sem direção, é um verdadeiro ato de grandeza. Número 4. Nada está completamente sob o nosso controle, mesmo que pareça. Fizeram você acreditar que é possível controlar tudo. Que se você planejar bem, se fizer tudo do jeito certo, então a vida vai responder exatamente como você espera. Mas não funciona assim. E quanto mais rápido você aceitar essa verdade, mais livre você vai se sentir. O controle é uma ilusão. Por mais que você se esforce, que calcule cada passo, que tente dominar cada detalhe, a vida sempre terá suas próprias reviravoltas. O problema não é que você não consiga controlar tudo. O problema é acreditar que deveria conseguir. E é exatamente isso que mais te frustra. Não é o fato das coisas darem errado, mas o fato de não acontecerem do jeito que você planejou. Você quer que as pessoas se comportem como você espera, quer que o tempo esteja ao seu favor, quer que seu corpo reaja sempre como você deseja, quer que seus planos nunca saiam do roteiro, mas a vida não é uma linha reta. A vida é movimento, é incerteza, é mudança constante, e quanto mais você tenta segurá-la com força, mais ela escapa pelos seus dedos. A ciência explica isso muito bem. Existe um viés cognitivo chamado ilusão de controle. Ele nos faz acreditar que temos influência direta sobre coisas que, na verdade, estão totalmente fora do nosso alcance. É como jogar os dados e se convencer de que, se jogar com mais força, o resultado será melhor. Nós nos enganamos acreditando que o mundo gira em torno das nossas decisões, quando na realidade, só podemos controlar uma coisa: como escolhemos reagir ao que acontece. E o que acontece quando você se agarra a esse falso controle? Você se desgasta. Você se enche de ansiedade. Você se frustra cada vez que algo não sai como você imaginava. Você perde a paz tentando controlar tudo ao mesmo tempo, e o pior, você perde de vista o que realmente importa, a sua capacidade de se adaptar, de fluir, de confiar. Porque o mais importante não é controlar tudo, mas ter presença, clareza e flexibilidade quando as coisas mudam. Os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Epicteto ensinava: existem coisas que dependem de você e coisas que não. A sabedoria está em saber diferenciá-las. E essa é a chave para uma vida equilibrada. Não se trata de desistir ou ser passivo, mas de agir com responsabilidade, sabendo que o resultado nunca está totalmente nas suas mãos. A sua tarefa é fazer o melhor que você pode, a partir do seu centro, e soltar a obsessão de querer controlar o que está fora. Quer viver com mais paz? Então foque no que você realmente pode controlar: seus pensamentos, suas ações, suas decisões. Todo o resto, solte. Pare de planejar cada passo como se o universo fosse obrigado a seguir o seu roteiro. Pare de acreditar que, se você se esforçar ao máximo, tudo vai sair perfeito. Porque às vezes, mesmo fazendo tudo certo, as coisas não acontecem como você queria. E não é porque você falhou, mas porque a vida tem outras variáveis que você não pode prever. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem presas na frustração por planos que não se realizaram? Quantas vezes você mesmo já ficou ansioso porque as coisas mudaram sem aviso? O verdadeiro alívio vem quando você entende que o caos não é sempre um erro.
Às vezes, é redirecionamento. Às vezes, é aprendizado. Às vezes, é exatamente o que você precisava para crescer, mesmo que agora não consiga enxergar isso. Então pratique isso sempre que sentir que está perdendo o controle. Pare, respire. Pergunte a si mesmo: isso depende de mim? Se a resposta for não, solte. Se a resposta for sim, faça o melhor que puder e deixe que o resto se encaixe como tiver que se encaixar. Porque ao soltar o controle, você se torna mais forte, não mais fraco. Você para de viver na defensiva e começa a viver com consciência. Você não precisa controlar a vida para ter paz, você só precisa aprender a viver com ela, exatamente como ela é, imperfeita, incerta, maravilhosa. Porque em meio ao caos, existe um espaço de calma para quem sabe soltar. E quando você aprende a viver desse lugar, você não precisa mais de garantias, porque você mesmo se torna a sua própria segurança. E isso sim, está totalmente nas suas mãos. Número 5. Você não precisa ir rápido. O importante é continuar firme. Você não precisa correr, não precisa ser mais rápido do que ninguém. Não precisa se esgotar só para sentir que está avançando. O que você realmente precisa é de constância. Um passo por dia. Só um, sem drama, sem ansiedade, sem se comparar com os outros. Porque a verdadeira transformação não acontece com grandes explosões, mas com pequenos movimentos que você consegue sustentar ao longo do tempo. E mesmo que isso não pareça impressionante, é o que realmente muda a sua vida. Vivemos em um mundo que te pressiona a obter resultados imediatos. Somos bombardeados o tempo todo com frases como "seja imparável", "supere seus limites", "faça tudo agora". Mas isso, em vez de te motivar, acaba te frustrando. Porque ninguém te conta que esse ritmo não é sustentável. Ninguém te ensina que avançar não significa correr. Que muitas vezes, o segredo não está em acelerar, mas em aprender a sustentar o que você começou. Quando você começa com muita energia, mas sem estratégia, você se esgota rapidamente. É fácil ver isso nas pessoas que começam algo cheias de entusiasmo, mas desistem depois de pouco tempo. Porque o impulso, sozinho, não é suficiente. O que realmente importa é a disciplina silenciosa. Aquela que não precisa de aplausos. Aquela que não exige resultados imediatos, mas que cobra de você um compromisso diário. Porque a constância pode não ser bonita de se ver, mas é absolutamente invencível. Pense em como um avião voa. As companhias aéreas não colocam mais motores para que ele voe mais rápido. Elas não forçam o avião. O que fazem é reduzir a resistência, melhorar o design, otimizar o consumo de energia. E esse princípio você pode aplicar na sua vida. Em vez de se forçar a fazer mais e mais, reduza o que está te atrapalhando. Distrações, desculpas, hábitos que te atrasam. Em vez de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, foque em melhorar o essencial. Ajuste seu interior, sua mentalidade, sua rotina. E você vai perceber que começa a avançar mais, sem precisar correr. O estoicismo deixa isso muito claro. Não se trata de velocidade, mas de direção. Marco Aurélio dizia: a perfeição do caráter é viver cada dia como se fosse o último, sem pressa, sem apatia, sem hipocrisia. Ele não disse para você fazer tudo hoje. Ele disse para você fazer bem, com presença, com intenção. E se você fizer isso todos os dias, o progresso se torna inevitável. Melhorar um pouco a cada dia não precisa ser algo grandioso. Basta mudar uma atitude. Terminar o que você começou. Escolher uma única resposta emocional de forma mais consciente. Levantar da cama quando você não quer. Essas pequenas decisões, repetidas, constroem uma vida poderosa. E sim, pode ser difícil no começo, porque você está acostumado a pensar em grandes saltos, em mudanças drásticas. Mas a verdadeira evolução é sutil, é lenta, é construída no tempo. Pense assim: cada dia em que você faz a coisa certa, mesmo que pareça pequeno, você está criando uma versão mais forte de si mesmo. Cada hábito que você repete se transforma em estrutura. E é essa estrutura que vai sustentar suas conquistas quando elas chegarem. Porque não basta desejar algo,
é preciso estar preparado para manter quando isso acontecer. E essa preparação vem da constância. Não se frustre se você não está vendo resultados imediatos. O que você está construindo ainda não é visível, mas está acontecendo. É como o bambu, ele passa anos crescendo embaixo da terra, criando raízes. Quando finalmente rompe a superfície, cresce em semanas o que outras plantas levariam anos para alcançar. Por quê? Porque tinha uma base sólida. O progresso verdadeiro funciona assim. Você não vê no começo, mas quando aparece, ninguém consegue segurar. Então, hoje faça apenas uma coisa bem feita. Você não precisa fazer tudo. Apenas uma coisa que te aproxime do que você quer. Amanhã, faça outra. E depois de amanhã, mais uma. E assim, sem perceber, você terá avançado quilômetros enquanto muitos ainda estarão correndo em círculos. Porque você não está apressado. Você está focado. E isso é o que faz toda a diferença. Porque enquanto o mundo grita mais rápido, você escolhe avançar com calma, com intenção, com constância. E essa escolha, repetida todos os dias, faz de você alguém que não apenas chega, mas que chega preparado, em paz e com força. Número 6. Ambição sem desespero. Ter ambição não é um problema. Querer mais, sonhar grande, buscar crescer, se superar, alcançar coisas maiores. Isso é natural. Isso é humano. O problema começa quando essa ambição se contamina com o desespero. Quando você começa a se fixar no quando, no como, no porquê ainda não. E o que antes era uma força interna vira um peso, uma ansiedade constante que te rouba a paz, o foco e até mesmo o prazer de seguir no caminho. Hoje eu quero deixar algo bem claro. Você não precisa se desesperar para conquistar o que deseja. Você não precisa viver ansioso, correndo se cobrando mais do que consegue sustentar. O verdadeiro sucesso não chega quando você força. Ele chega quando você está pronto. Chega quando a sua preparação interior está alinhada com as oportunidades que aparecem do lado de fora. E esse equilíbrio não se constrói com pressa, mas com paciência, visão e constância. Basta olhar para a história de Marco Aurélio. Ele não correu atrás do poder. Ele não perseguiu isso com ganância ou ansiedade. Mas quando o poder bateu à sua porta, ele estava pronto. Tinha treinado a mente, fortalecido o caráter, desenvolvido o autocontrole. Não foi a ambição que o fez grande, foi a sua preparação silenciosa, o seu foco constante, a sua capacidade de esperar sem se desesperar. E essa é uma lição poderosa. O sucesso duradouro não vem porque você empurrou, mas porque você estava pronto quando ele chegou. Você pode ter grandes metas, pode sonhar alto, pode querer conquistar muita coisa. O que você não pode fazer é permitir que esse desejo roube o seu presente. Você não pode viver angustiado porque ainda não chegou onde quer. Você não pode confundir urgência com ação, porque o desespero te desconecta. Faz você tomar decisões impulsivas, se comparar com os outros, duvidar de si mesmo quando, na verdade, tudo ainda está em construção. Então o que fazer? Trabalhe. Sim, trabalhe com disciplina. Seja sério com os seus hábitos. Seja firme com os seus compromissos. Mas faça isso em paz, com clareza, não com ansiedade. Porque se você planta na ansiedade, você colhe o caos. Mas se você planta com consciência, com calma, com confiança, os frutos que virão serão muito mais sólidos, muito mais estáveis, muito mais seus. O estoicismo ensina isso com muita clareza. Você não controla os resultados, mas você controla a sua preparação. Você não pode acelerar o destino, mas pode fortalecer o seu caráter para estar pronto quando ele chegar. Epicteto dizia: não peça que as coisas aconteçam como você quer, deseje que aconteçam como devem acontecer, e sua vida fluirá em paz. Isso não é se conformar, isso é sabedoria aplicada. É entender que existe uma ordem na vida, e que tudo chega no tempo certo. E sim, eu sei, tem dias em que parece que já era para ter acontecido, que você já fez tanto e ainda não vê resultado, que os outros parecem avançar mais rápido, que você também merece. Mas é exatamente aí que o seu caráter é testado, é aí que a sua ambição precisa amadurecer, porque não se trata de desistir de querer mais, mas de aprender a esperar sem se desesperar.
de confiar sem abandonar o esforço, de seguir firme sem perder o equilíbrio. Então, hoje, eu quero te convidar a se recentrar, a se perguntar: estou construindo a partir da ansiedade ou da visão? Estou correndo por medo ou avançando com confiança? Estou deixando minha ambição me guiar ou me consumir? Porque quando você começa a responder a partir do equilíbrio, tudo muda. Você começa a trabalhar com mais foco, a viver com mais paz, a valorizar o processo e não apenas o resultado. E com o tempo, você vai perceber algo maravilhoso: você nunca precisou ter tudo agora. Você só precisava se manter firme, precisava confiar no seu caminho. Porque quando aquilo que você está construindo finalmente chegar, não vai ser sorte, vai ser consequência, vai ser o resultado natural da sua constância, vai ser uma vitória silenciosa, sem pressa, sem ansiedade, mas completamente sua. Número 7. Haja desde já como a pessoa que você deseja se tornar. Comece a se tratar como se você já fosse quem você quer ser. Não quando conseguir o emprego, não quando alcançar o corpo ideal, não quando tiver o dinheiro, o relacionamento, o sucesso. Comece agora. Porque a forma como você se trata, como você se vê, como você fala consigo mesmo, é o que começa a moldar a sua realidade. Se você continuar se enxergando como alguém incompleto, pequeno ou incapaz, vai continuar agindo dessa forma. Mas se você se enxergar como a pessoa que está trabalhando para se tornar, você começará a caminhar com outra energia, outra postura, outra determinação. Isso não é fantasia, é ciência, é psicologia, é estratégia. Sua identidade é o núcleo de onde nasce o seu comportamento. Você não faz coisas para se tornar alguém. Você faz coisas porque acredita que já é alguém. Essa diferença muda tudo. Se você acredita que é uma pessoa disciplinada, você treina mesmo sem vontade. Se você acredita que é uma pessoa corajosa, você toma decisões mesmo com medo. Você não espera se sentir pronto. Você age como se já fosse e assim você se torna. Visualize-se. Não a partir da falta, mas a partir da presença. Como anda essa versão de você? Como pensa? Como reage aos desafios? Quais limites estabelece? Quais hábitos mantém? E agora, a cada dia, escolha se comportar a partir dessa identidade. Mesmo que seja desconfortável. Mesmo que você se sinta uma fraude no início. Porque ao repetir esse comportamento, você afirma uma nova identidade. Você constrói a partir da ação, não da espera. E isso te leva muito mais longe. O estoicismo já ensinava isso com clareza. Não se trata de esperar o momento perfeito, mas de viver como se você já fosse virtuoso. Sêneca dizia: haja como você quer ser, e logo você será como você age. Os estoicos não falavam sobre fingir, mas sobre se alinhar aos princípios que você admira. Se você quer ser sábio, haja com sabedoria. Se quer ser forte, haja com firmeza. Se quer ser livre, haja com autocontrole. É assim que o caráter é formado. É assim que a alma é esculpida. Não se trata de se enganar. Trata-se de assumir o seu potencial e agir em coerência com ele. Porque você já sabe quem pode se tornar. Você sente isso. Você intui isso. Às vezes, você até sonha com isso. Mas se continuar esperando um sinal, uma permissão, uma validação externa, vai continuar adiando sua transformação. A mudança não vem de fora. Ela vem de dentro. De uma decisão firme de viver como se você já fosse. E o que acontece quando você faz isso todos os dias? Você ganha confiança. Você ganha direção. Você ganha foco. Porque você para de correr atrás do seu objetivo a partir da carência e começa a caminhar em direção a ele a partir da plenitude. Você não se move mais para ver se consegue. Você se move porque sabe que já está no caminho. E isso é perceptível, é sentido, é transmitido. E então as oportunidades chegam, porque você está vibrando como alguém que já está pronto. Torne isso simples. Se você quer ser uma pessoa disciplinada, comece a cumprir o que promete. Se quer ser mais calmo, comece a respirar antes de reagir.
Se quer ser um líder, haja com responsabilidade e clareza. Você não precisa que alguém te dê um título. Você precisa assumir a atitude. Porque quando você muda sua atitude, você muda suas decisões. E quando você muda suas decisões, você muda sua vida. E sim, no início vai ser desconfortável. Porque você vai lutar contra velhos hábitos, contra aquela voz que diz quem você pensa que é, contra um ambiente que talvez ainda não te reconheça como essa nova versão. Mas isso não importa. Você não está esperando aprovação. Você está construindo a sua verdade. Você está direcionando sua energia para um destino que já reconhece como seu. E com o tempo, tudo começa a se alinhar. Então, pare de agir como se fosse alguém em construção. Comece a agir como alguém em evolução. Porque cada passo, cada decisão, cada hábito é uma afirmação da sua identidade. E quando essa identidade está clara, o caminho deixa de ser uma luta. Ele se transforma em uma expressão natural de quem você já é. E esse é o verdadeiro poder. Número 8, a paciência é uma virtude estratégica. Quantas vezes você já sentiu que não consegue esperar nem mais um segundo? Que você já fez o suficiente? Que já merece ver os resultados, que tudo deveria estar acontecendo agora? Essa sensação de urgência que aperta o peito, que gera ansiedade, que faz você duvidar até do caminho que está seguindo. Mas deixe-me te dizer algo que pode mudar a sua forma de viver. Paciência não é resignação. Paciência é poder, é estratégia, é sabedoria aplicada à vida real. Em um mundo que glorifica a velocidade, que faz você acreditar que se não tiver sucesso rápido está fracassando, cultivar a paciência é um ato revolucionário. E não estou falando daquela paciência passiva de quem cruza os braços esperando um milagre. Estou falando da paciência ativa, consciente, firme. Aquela que se levanta todos os dias, faz o que precisa ser feito e solta a necessidade de controlar o resultado. Aquela que confia no processo muito mais do que na pressa. Aquela que sabe que o que realmente tem valor nunca chega de imediato. Pense em uma árvore. Não importa o quanto você a regue, você não pode apressar seu crescimento. Se você exagera na água, você a afoga. Se você a expõe à luz demais ou a muda de lugar toda semana tentando acelerar o processo, você a enfraquece. E sabe qual é a atitude mais sábia que você pode ter em relação a essa árvore? Cuidar dela com constância, mas respeitar seu ritmo. Entender que a força que vai sustentá-la quando estiver grande está sendo formada agora, em silêncio debaixo da terra. O mesmo acontece com você. Cada dia em que você segue firme, mesmo sem ver resultados visíveis, você está criando raízes. Cada vez que você escolhe a calma em vez da ansiedade, você está fortalecendo o seu caráter. Cada momento em que você decide confiar no ritmo da vida, em vez de tentar forçá-la, você está crescendo. E crescer de verdade, de forma sólida, leva tempo. Tudo que acontece rápido demais é frágil. O que realmente sustenta, leva tempo para se formar. O estoicismo entendia isso perfeitamente. Os estoicos sabiam que a pressa leva ao erro, que as decisões tomadas com impaciência custam caro. Sêneca dizia, nada que seja bom é alcançado imediatamente. Até mesmo o cacho de uvas mais doce precisa de tempo para amadurecer. Não se trata de não agir, mas de agir sem ansiedade. De não viver obcecado com resultados instantâneos, mas de plantar com sabedoria, confiando que o que tiver que vir, virá na hora certa. E quando a impaciência bater à sua porta, faça isso, pare. Respire fundo. Repita na sua mente, eu estou exatamente onde preciso estar. Estou fazendo o que preciso fazer. E o que é meu, chegará no seu tempo. Essa frase não é só um consolo emocional. É uma reprogramação mental. É um lembrete para sua mente acelerada de que o verdadeiro valor não está em correr, mas em avançar com consciência. Em seguir no ritmo certo, e não no ritmo imposto pela comparação ou pelo medo. Paciência não significa que tudo vai ser devagar. Significa que você está disposto a esperar o tempo necessário por aquilo que realmente vale a pena. Que você não vai se contentar com atalhos só para preencher o vazio da espera. Que seu compromisso é com o que é verdadeiro, e não com o que é rápido.
e isso te torna forte, te dá vantagem. Porque enquanto muitos desistem ou se desesperam por não verem resultados rápidos, você segue firme, talvez em silêncio, mas firme. E é isso que faz toda a diferença. Confie no seu processo. Agradeça até mesmo os dias em que parece que nada está se movendo, porque algo está se movendo você. Você está aprendendo a ser constante, a não depender do aplauso, a manter a fé mesmo quando o mundo grita por pressa. E essa é uma das maiores vitórias que você pode conquistar. Então, da próxima vez que a impaciência vier bater à sua porta, não abra. Respire. Lembre-se que você está crescendo, que a vida tem seus próprios ritmos e que se você os respeitar, não só vai chegar, mas vai chegar com a maturidade, a força e a paz necessárias para sustentar tudo aquilo que você tanto esperou. Porque o mais importante não é chegar rápido, é estar pronto quando finalmente chegar. Número 9. O poder de focar em si mesmo todos os dias. Todos os dias. Assim que você acorda, o mundo começa a disputar a sua atenção. Notificações, responsabilidades, opiniões alheias, comparações. Tudo ao seu redor grita por um pedaço da sua energia. Mas se você não decidir, logo nos primeiros minutos, colocar o foco em você, o dia te engole. Por isso hoje quero te falar sobre algo que pode transformar completamente a sua vida, o poder de focar em si mesmo todos os dias, com intenção, disciplina e consciência. Não se trata de egoísmo. Não se trata de esquecer o mundo. Trata-se de lembrar quem você é antes de encarar o que está lá fora. Porque se você não estiver centrado na sua essência, no seu eu sou, tudo o que está fora vai te desequilibrar. Suas emoções vão se descontrolar, sua energia vai se dispersar, suas decisões vão ser guiadas pelo que acontece do lado de fora e não pelo que você sente por dentro. E esse é o grande erro, viver de fora para dentro. Quando, na verdade, o verdadeiro poder começa quando você vive de dentro para fora. Todas as manhãs, antes de olhar para o seu celular, antes de responder mensagens, antes de deixar o mundo entrar em você, conecte-se consigo mesmo. Respire fundo. Sente-se em silêncio. Repita em voz baixa ou apenas em sua mente: eu sou luz, eu sou força, eu sou paz. Torne isso o seu ponto de partida. Essa é a sua verdadeira identidade. Não o que você fez ontem, não o que os outros pensam de você, não o que você ainda não conquistou. Você é aquilo que escolhe ser, e isso se afirma todos os dias, com cada pensamento que você escolhe sustentar. O estoicismo nos ensina que a única coisa que realmente controlamos é o nosso mundo interior. Os estoicos não tentavam controlar as pessoas, nem forçar o futuro. Eles se concentravam em viver com virtude, em cultivar a mente e o espírito, e em responder com sabedoria ao que a vida colocava no caminho deles. Nesse sentido, focar em si mesmo é um ato de coragem estoica, porque significa parar de depender do barulho, do caos, da aprovação dos outros. Significa construir o seu centro, a sua paz, a sua clareza a partir de dentro. E aqui está algo muito poderoso: o mundo externo sempre reflete o seu estado interno. Se você está em paz com você mesmo, você atrai paz. Se você está alinhado com o seu propósito, as oportunidades começam a fluir na sua direção. Se você se trata com amor, você para de aceitar relações que te machucam. Por isso, focar em você não é um luxo, nem uma moda. É uma necessidade. É a base para transformar a sua realidade. Nada muda lá fora se não mudar primeiro aqui dentro. Durante o dia, não se esqueça de você. Volte para si mesmo sempre que puder. Faça pausas conscientes. Respire. Pergunte-se: esse pensamento que estou alimentando me aproxima ou me afasta da minha paz? Se algo ou alguém tentar te tirar do seu centro, não reaja no automático. Respire e escolha a sua resposta, porque você não está aqui para se perder no caos. Você está aqui para lembrar do seu poder, para ser o dono da sua energia, para manifestar com clareza aquilo que você realmente quer viver. E quando você consegue sustentar esse foco interno dia após dia, algo incrível começa a acontecer. Sua mente se clareia,
Sua intuição se fortalece. Você não precisa mais correr atrás de nada, porque tudo o que é seu começa a chegar naturalmente. Você para de implorar por amor, para de perseguir validação, para de se perder em dramas desnecessários, porque você sabe quem é. Porque você afirma isso todos os dias, com presença, com intenção, com firmeza. Esse trabalho interno não é algo que você faz uma vez e pronto. É uma prática diária, uma escolha constante. E sim, às vezes você vai se distrair, às vezes você vai se esquecer de si mesmo. Mas o que importa não é quantas vezes você se perde, e sim quantas vezes você volta. Porque cada vez que você volta para si mesmo, você fortalece o seu poder interior. Você afirma que a sua energia é sua, que a sua mente é sua, que o seu destino é construído de dentro para fora. Então faça do seu foco em você um ritual sagrado. Toda manhã, toda noite, sempre que precisar. Não porque você é egoísta, mas porque você é sábio. Porque você entendeu que tudo começa em você. E quanto mais forte, claro e centrado você estiver, mais poder você terá para amar, para criar, para transformar. Foque em você, e você verá como o mundo também começará a focar em você. Número 10. Quem realmente entende a vida, a torna simples. Vivemos cercados de barulho, de notificações, de tarefas acumuladas, de metas que nem são nossas, de expectativas que nos sobrecarregam. E nos fizeram acreditar que quanto mais coisas fizermos, mais inteligentes seremos. Que quanto mais acumulamos, mais valemos. Mas a verdadeira sabedoria não está em adicionar, está em remover. Não está em se complicar, está em simplificar. Porque quando você aprende a focar no que é essencial, todo o resto se organiza. Todo o resto perde força. E você recupera a clareza. Você não precisa saber tudo. Você não precisa fazer tudo. Você não precisa estar em todos os lugares. O que você realmente precisa é descobrir o que importa de verdade. O que te move, o que te fortalece, o que te traz paz. E quando você descobre isso, você começa a soltar, a parar de carregar o que não é seu, a parar de viver para agradar os outros, a parar de encher o seu tempo só porque tem medo do silêncio. Simplicidade não é pobreza, é riqueza interior. É leveza, é saber escolher, é olhar para o seu dia e se perguntar: o que eu realmente preciso hoje? O que eu posso deixar ir? O que não está me fazendo bem? E responder com honestidade. Porque muitas vezes, o problema não está naquilo que falta, mas naquilo que sobra. Sobra compromisso desnecessário, sobra perfeccionismo, sobra comparação, sobra pressão que você mesmo se impõe. E tudo isso cria uma nuvem mental que te impede de enxergar o que está bem na sua frente. O estoicismo ensina isso com clareza. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. Porque enchemos a nossa vida de coisas que não nos levam a lugar nenhum. Porque confundimos estar ocupados com ter um propósito. Mas a verdadeira sabedoria está em reduzir, em eliminar o que é desnecessário para enxergar o que realmente tem valor. Em viver de forma tão clara que a sua mente não se disperse, que as suas ações não se contradigam, que a sua energia esteja totalmente alinhada. Quer menos ansiedade? Simplifique. Quer mais foco? Elimine as distrações. Quer avançar? Pare de carregar o que não é seu. Tudo começa quando você decide viver com menos, mas com mais qualidade. Menos drama, menos barulho, menos necessidade de provar algo, mais paz. Mais essência, mais direção. Comece pelo pequeno. Olhe para a sua rotina diária. O que você está fazendo só por costume. O que você poderia deixar de lado sem que nada de grave acontecesse. Que espaço você abriria para si mesmo se parasse de dizer sim para tudo. E não se trata de fazer menos por preguiça, mas de fazer melhor o que realmente importa. De colocar qualidade na sua presença, nas suas escolhas, na sua energia. Quando você aprende a dizer não, você não está sendo egoísta. Você está sendo sábio. Você está protegendo a sua paz mental. Você está dizendo: este espaço é sagrado. Este tempo é valioso. Esta energia não será desperdiçada. E essa é uma das decisões mais poderosas que você pode tomar. Porque em um mundo onde todos estão correndo,
Quem escolhe com calma tem vantagem. Quem pensa antes de agir conquista clareza. E quem vive com intenção, vive de verdade. E sim, no começo pode ser difícil, porque você foi ensinado a associar simplicidade com fraqueza. Porque te fizeram acreditar que, quanto mais ocupado você parecer, mais importante você será. Mas não. A importância não vem do caos. Ela vem da consciência. E viver com consciência significa escolher. Significa limpar o seu espaço, a sua mente, as suas emoções, a sua agenda. Não para fazer menos, mas para viver melhor. Por isso, hoje, eu te convido a simplificar. A olhar com honestidade para tudo o que você está carregando. A se perguntar se o que você faz todos os dias está te aproximando da vida que você realmente deseja ou se você está apenas sobrevivendo no meio do barulho. Porque você merece muito mais do que isso. Você merece viver com clareza, com leveza, com propósito. E isso não se conquista adicionando mais, mas sim soltando o que sobra. Porque no fim, a verdadeira sabedoria está na simplicidade. E na paz que nasce quando você escolhe o que é essencial. Número 11. As bênçãos e afirmações são atos poderosos de criação consciente. Cada palavra que você pronuncia carrega um peso, uma vibração, uma direção. E quando você entende isso, para de falar por falar. Você começa a declarar, a abençoar, a criar, porque suas palavras não apenas descrevem a sua realidade, elas constroem essa realidade. Aquilo que você diz com autoridade e convicção se torna uma semente que começa a ganhar forma no invisível, até se manifestar no visível. É por isso que hoje eu quero te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Você tem o poder de abençoar a sua própria vida. Você não precisa esperar que alguém te valide, que alguém te reconheça, que alguém te afirme. Você não precisa de permissão para olhar no espelho e dizer a si mesmo: eu sou abençoado, eu sou abundância, eu sou saúde, eu sou paz, eu sou guiado por uma força divina que nunca me abandona. Mas não diga como quem repete algo sem sentir. Diga com emoção, com presença, com fé. Porque quando você faz isso de verdade, algo dentro de você se ativa, algo começa a mudar. Isso não é fantasia. É consciência, é espiritualidade aplicada na prática. Porque quando você afirma com força aquilo que quer ser, sua mente começa a alinhar pensamentos, decisões, ações e energia nessa direção. E aos poucos a vida começa a responder. Não porque seja mágica, mas porque você para de vibrar na carência. Porque você começa a agir a partir da certeza de que já é aquilo que está afirmando. Experimente, hoje mesmo. Pare por alguns minutos, feche os olhos e diga com força: eu sou abençoado, eu sou guiado, eu sou amado. Tudo na minha vida se organiza para o meu maior bem. No começo pode parecer estranho. Pode ser que uma parte de você diga: mas isso não é verdade. E é justamente aí que o trabalho começa. Porque essas afirmações não são para o mundo ouvir, são para você voltar a acreditar. Para você mesmo lembrar quem você realmente é. O estoicismo, apesar de muitos o verem como uma filosofia rígida, também falava sobre isso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo frases que hoje chamaríamos de afirmações. Ele dizia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e você encontrará força. Isso é uma declaração. Isso é uma afirmação interna. Porque os estoicos entendiam que o que você alimenta na sua mente determina a forma como você vive. Você pode adotar essa prática. Pode escrever as suas próprias bênçãos. Pode declarar todos os dias aquilo que você escolhe ser, aquilo que você escolhe viver, aquilo que você está pronto para receber. E não a partir da necessidade, mas da certeza, da identidade, da divindade que vive em você. Porque você não é um acidente. Você não é apenas um corpo que pensa. Você é uma consciência que cria. E criar com palavras é um dos seus maiores poderes. Mas lembre-se de algo essencial: não adianta afirmar com pressa, nem repetir sem sentir. As bênçãos não funcionam como ordens para um universo distante. Elas funcionam como lembretes para a sua alma, como chaves que abrem o seu coração.
como ferramentas que reprogramam a sua mente, e para isso, você precisa de intenção, de entrega, de emoção verdadeira em cada palavra. Faça assim de manhã, antes de tocar no celular, sente-se com você mesmo, respire, conecte-se e abençoe o seu dia. Diga como quem já vive aquilo que declara: hoje eu caminho com clareza, hoje eu sou uma fonte de paz, hoje eu recebo boas notícias, hoje eu atraio o que me fortalece. Faça o mesmo à noite. Agradeça pelo que você recebeu, pelo que você aprendeu, pelo que continua crescendo mesmo que você ainda não consiga ver. E ao repetir isso todos os dias, algo profundo começa a acontecer. Sua energia se renova, seu foco se ajusta, seu coração se abre, seu corpo reage. As pessoas ao seu redor percebem a diferença. E você, sem perceber, se transforma naquela bênção que antes apenas declarava, porque as palavras têm poder. Mas quando você sente o que diz, elas se tornam realidade. Abençoe a sua vida. Faça isso todos os dias. Faça com força. Faça com fé. Porque não existe afirmação mais poderosa do que aquela que nasce da sua alma, e é dita com total certeza: eu sou aquilo que escolho ser, e hoje eu escolho ser luz. Número 12. Aproveite o que você já tem, mesmo que seja pouco, e sinta-se abençoado. Você não precisa de mais nada para ser feliz. Você não precisa ter tudo resolvido, nem mais dinheiro, nem mais reconhecimento, nem uma vida perfeita para sentir paz no coração. O que você realmente precisa é aprender a valorizar o que já tem, porque o que ainda falta nunca vai te trazer mais tranquilidade do que aquela que você pode encontrar ao reconhecer o que já existe na sua vida agora. A insatisfação nasce quando você para de olhar para dentro e se prende ao que acha que está faltando. Mas quando você pratica o contentamento, quando escolhe enxergar com gratidão o que já possui, tudo muda. Muitas pessoas vivem com a ideia de que quando eu tiver isso, serei feliz, quando eu alcançar aquilo estarei completo, mas esse momento nunca chega, porque assim que você conquista algo, surge outro desejo, e depois outro. É uma corrida que não tem fim. O desejo, quando não é controlado, se torna uma sede que nunca se satisfaz. Mas existe uma outra maneira de viver, uma maneira mais silenciosa, mais sábia, mais verdadeira, a maneira de quem aprendeu a olhar para a própria vida com olhos de gratidão, de quem entendeu que o que é essencial não se compra, não se acumula, se aprecia. Você tem comida hoje, você tem saúde suficiente para se mover, você tem alguém que te escuta, você tem um teto, um corpo, uma nova chance de viver este dia. Então você já tem muito mais do que milhões de pessoas gostariam de ter. Mas se você não valoriza isso, se sua mente está ocupada demais com o que ainda não possui, aquilo que você já tem perde o brilho. E o problema não é que a sua vida seja pobre. O problema é que o seu olhar ficou cego. O estoicismo ensinava isso como uma prática fundamental. Epicteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, mas sim que aconteçam como precisam acontecer, e sua vida fluirá em paz. E Marco Aurélio, imperador de Roma, no meio de todo o seu poder, escrevia em seu diário: você não precisa de mais nada para ser feliz além do que já tem dentro de você. Eles sabiam a verdadeira liberdade não está em ter cada vez mais, mas em precisar cada vez menos. E essa mesma sabedoria ecoa nas filosofias orientais. Lao Tzu dizia: aquele que sabe se contentar com o que tem, esse sim é verdadeiramente rico. Porque a verdadeira riqueza não está nos objetos, está na mente que sabe apreciá-los. Você pode ter pouco e se sentir completo, ou ter muito e ainda se sentir vazio. Tudo depende do seu olhar. Tudo depende da sua capacidade de agradecer pelo simples, pelo cotidiano, pelo que já está bem na sua frente. Torne isso uma prática simples. Todas as manhãs, antes de começar o dia, pare por um instante e agradeça. Não pelas coisas extraordinárias, mas pelo básico, pelo que geralmente passa despercebido, a sua respiração, o seu corpo, a sua capacidade de escolher como vai viver esse novo dia. E faça o mesmo ao final da jornada. Agradeça pelo que viveu, pelo que aprendeu, pelo que sentiu, porque quando você vive com gratidão,
Cada dia tem valor, mesmo nos momentos difíceis. Evite se comparar. O que você vê na vida dos outros nem sempre é real, e mesmo que fosse, não é o seu caminho. Cada pessoa tem o seu próprio processo. Você não precisa do que os outros têm. Você precisa abraçar quem você já é. Comparações só alimentam o sentimento de falta, mas a gratidão alimenta a paz, alimenta a abundância interior. Ensina você a enxergar de um jeito novo, a caminhar com mais leveza, a viver com mais amor. Não se trata de desistir de crescer. Você pode e deve querer mais, melhorar, avançar, mas que isso não roube o seu presente, que isso não te faça cego às bênçãos que já te cercam, porque se você não consegue ser feliz agora, com o que já tem, também não será quando tiver mais. O contentamento não é uma limitação, é uma base firme sobre a qual você pode construir. É um chão sólido que te permite viver sem ansiedade, sem medo, sem precisar provar nada para ninguém. Então, hoje, escolha olhar para a sua vida com novos olhos. Agradeça sem esperar condições ideais, não pelo que ainda virá, mas pelo que já está presente. Porque é aí que começa a verdadeira abundância. E quando você vive a partir desse lugar, descobre que você sempre foi rico, só precisava se lembrar disso. Número 13. A vida é uma teia onde cada um influencia e responde pelo bem coletivo. Nada do que você faz acontece isoladamente. Nenhum pensamento, nenhuma escolha, nenhuma ação acontece em um vazio. Tudo, absolutamente tudo, está conectado. Você está conectado. As pessoas que ama, as que nem conhece, a natureza que te sustenta, até mesmo aos pequenos gestos que parecem não ter importância. Vivemos dentro de uma rede invisível, mas extremamente poderosa, onde cada decisão gera um eco, cada palavra deixa uma marca, cada atitude constrói ou destrói. E quando você realmente entende isso, quando sente essa verdade além das palavras, você não consegue mais viver como se só a sua vida importasse. Porque você percebe que o seu bem-estar está diretamente ligado ao bem-estar do outro. Que você não pode ser verdadeiramente livre se, para isso, contribui com o sofrimento de alguém. Que você não pode falar em paz enquanto planta discórdia. Aquilo que você faz, aquilo que você permite, aquilo que você escolhe, vai muito além de você. E essa consciência não é um peso, é um chamado. Um chamado para viver com mais compaixão, mais responsabilidade, mais propósito. Em cada interação, você está deixando algo, uma energia, uma atitude, um exemplo, e isso molda o ambiente à sua volta. Talvez você não veja o resultado imediatamente, mas ele acontece. Quando você escolhe responder com gentileza ao invés de julgamento, você ensina. Quando cuida do que não é seu como se fosse, você eleva o nível. Quando decide ouvir em vez de reagir, você constrói pontes onde muitos só levantam muros. E isso transforma. Isso inspira. Isso se multiplica. O estoicismo, que muitos interpretam como uma filosofia fria ou distante, na verdade ensina o oposto. Marco Aurélio dizia: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Ele nos lembra que o individual e o coletivo estão profundamente conectados. Que o verdadeiro desenvolvimento pessoal deve beneficiar o todo, que não existe virtude se ela não gera impacto na comunidade. E é aí que nasce a responsabilidade compartilhada. Você não está aqui apenas para sobreviver. Você está aqui para contribuir, para somar, para aliviar, para servir. Essa é a verdadeira força. Não o poder que usa-la, mas o poder que une, que guia, que ilumina. Porque se o seu crescimento serve apenas para você, então você ainda não entendeu o que é crescer de verdade. Comece com o que está ao seu alcance. Repare como suas palavras podem melhorar ou piorar o dia de alguém. Como sua postura pode transformar o ambiente em que você está. Como suas escolhas de consumo impactam pessoas que você nem conhece, mas que estão do outro lado do mundo trabalhando para que você receba aquilo que consome. Isso não é para gerar culpa. É para gerar consciência, para você entender que você importa, que as suas ações importam, e que você pode usar essa influência para o bem. A partir disso, comece a agir com mais empatia, não por obrigação, mas por escolha consciente, não por sacrifício, mas por amor.
Porque quando você dá sem esperar nada em troca, você recebe muito mais do que imagina. Porque quando você ajuda alguém a se levantar, você também se fortalece. Isso não é utopia. É a realidade da vida. É o equilíbrio da natureza. É a sabedoria que atravessa os séculos. Crie espaços de colaboração, não de competição. Agradeça pelas pequenas coisas que os outros fazem por você, mesmo que você nunca os tenha visto. Respeite o trabalho invisível de quem mantém tudo funcionando. Cuide do que não é seu como se fosse. Seja exemplo para aqueles que virão depois de você. E, acima de tudo, lembre-se: cada pequeno ato feito com consciência e compaixão soma, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. Porque o mundo não muda com grandes discursos. O mundo muda com pequenos gestos, feitos todos os dias, com o coração. E você tem esse poder. O poder de tocar, de construir, de conectar. E quando você vive com essa consciência, tudo ganha mais sentido. Suas relações se tornam mais profundas. Seu propósito se acende. Sua vida para de girar apenas ao seu redor e começa a se expandir como uma onda que alcança tudo à sua volta. E é nesse momento que você entende: você sempre foi parte de algo maior. E você escolhe agir como tal. Porque quando você se cura, o mundo também cura. Quando você muda, tudo muda. E quando você vive com consciência, você planta uma realidade muito melhor para todos. Número 14. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Tudo o que você está buscando já é seu. Aquela paz que você tanto deseja, aquela segurança que você espera encontrar em outra pessoa, aquele sentimento de plenitude que você acredita que só virá com o sucesso, tudo isso já vive dentro de você. Mas você não consegue enxergar porque continua olhando para fora. Porque te ensinaram a buscar, a correr atrás das coisas, a tentar preencher o vazio com conquistas, com objetos, com aprovação. E quando você finalmente conquista o que achava que te faria feliz, percebe que ainda está faltando algo. Por quê? Porque nunca foi sobre o que está fora, sempre foi sobre você. Existem monges que não possuem quase nada, que vivem com o mínimo necessário, e mesmo assim se sentem completos, em paz radiantes. E existem pessoas que têm tudo aquilo que o mundo admira: dinheiro, poder, fama, mas vivem em ansiedade, presas em uma busca que nunca acaba. A diferença não está no que elas têm. A diferença está no que elas cultivaram dentro de si mesmas. Porque o que está fora pode até ser uma ferramenta, mas nunca será a verdadeira fonte da sua plenitude. Essa fonte é você. E isso não é apenas uma ideia bonita, é uma verdade profunda. É um convite para você voltar para si mesmo e parar de mendigar do lado de fora aquilo que você pode despertar dentro de você. Quer sentir paz? Respire. Conecte-se com você mesmo. Faça silêncio. Quer sentir gratidão? Olhe para o que você já tem. Seu corpo, sua vida, sua capacidade de escolher. Quer sentir abundância? Pare de focar no que te falta e comece a reconhecer tudo o que já está presente. Você pode fazer isso todos os dias. Não precisa de rituais complicados nem de retiros espirituais. Só precisa de alguns minutos de atenção. Ao acordar, antes de tocar no celular, feche os olhos e pense em 3 coisas pelas quais você se sente grato. Não importa se parecem pequenas. Agradeça pelo teto sobre a sua cabeça, pelo café quente, pelo simples fato do seu coração estar batendo. Agradeça pelo aprendizado que um erro te trouxe, pelo sorriso de alguém, pela chance de recomeçar. Quando você faz isso, algo começa a mudar. Sua mente para de se fixar na escassez e começa a enxergar a plenitude. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque você escolheu olhar de outra maneira. E quando você muda a forma de ver, você transforma a forma de viver. O estoicismo já ensinava isso há séculos. Epicteto dizia: não deseje que os acontecimentos aconteçam como você quer, deseje que eles aconteçam como precisam acontecer, e sua vida fluirá em paz. Porque eles sabiam que o segredo não está em controlar o que acontece fora, mas em dominar o seu mundo interior. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que a alma é suficiente em si mesma, que tudo o que é necessário para uma boa vida já está dentro de você. Você não está incompleto. Você não está quebrado. Você apenas se distraiu. Você esqueceu de olhar para dentro.
Você colocou sua atenção no que você não é, no que você ainda não tem, no que os outros parecem ter. Mas toda vez que você volta para si, toda vez que se reconecta com o seu interior, você descobre uma verdade poderosa: você já é suficiente. Você já tem tudo o que precisa para viver em paz, com amor, com propósito. E sim, você pode continuar crescendo. Você pode sonhar, desejar mais, ir além. Mas que isso nunca seja uma desculpa para esquecer o essencial. Que isso nunca se torne uma fuga de quem você realmente é. Porque o verdadeiro crescimento começa quando você se reconhece, quando você se valoriza, quando você honra quem você já é, aqui e agora. Por isso hoje, pare de buscar tanto lá fora. Pare de correr. Apenas pare. Respire. Olhe para dentro com honestidade e carinho, faça silêncio. Escute. E você vai perceber algo profundo: a paz já está aí. A abundância já está aí. A luz que você tanto procura já está dentro de você. Só falta você voltar. Só falta você lembrar. E quando você lembra, o mundo já não precisa te dar nada, porque você já tem tudo. Número 15. Você não é dono de ninguém nem de nada. Nada nem ninguém te pertence. E quanto mais cedo você entender isso, mais livre você vai viver. Porque no fundo, tudo o que você tenta segurar é por natureza temporário. As pessoas mudam, as situações evoluem, as coisas se desgastam, a vida se move. E se você se apega, se acredita que pode possuir, controlar ou reter algo para sempre, o sofrimento se torna inevitável. Porque mais cedo ou mais tarde, aquilo que você ama vai mudar. Não por crueldade, não como castigo, mas porque essa é a natureza da vida. Você aprendeu a dizer: meu parceiro, meu trabalho, minha casa, meus filhos, meu corpo, e sem perceber, transformou a palavra meu em uma prisão. Você acreditou que possuir algo era a chave para se sentir seguro, mas na verdade, o apego é uma armadilha que te prende ao medo. Medo de perder, medo da mudança, medo de soltar. E essa ansiedade de perder o que você tem é, muitas vezes, pior do que a própria perda. Quando você ama com apego, você não ama de verdade. Você deseja, controla, se torna obcecado. Você quer que a pessoa fique, que nunca mude, que sempre te responda do jeito que você espera. Mas isso não é amor, é necessidade. E onde há necessidade, não existe liberdade. Onde há posse, não existe paz. Você pode amar sem possuir? Claro que sim. Você pode desfrutar sem se apegar. Pode agradecer sem depender. Pode honrar o que você tem sem acreditar que é dono daquilo. Porque tudo o que chega até você é um empréstimo. Cada pessoa, cada experiência, cada coisa. E quanto mais consciente você for disso, mais profundo será o seu amor. Porque amar com consciência não é tentar segurar, é cuidar enquanto está presente e saber soltar quando chega a hora. Sêneca ensinava isso com uma clareza impressionante. Ele dizia: ame sem permitir que o amor te escravize. Desfrute sem deixar que o prazer te domine. Tenha coisas sem deixar que as coisas te possuam. Porque ele sabia que, quanto mais você precisa de algo para se sentir completo, mais escravo você se torna. O verdadeiro poder não está em reter, mas em soltar sem se quebrar. E não, isso não é frieza, isso é sabedoria emocional. É entender que a única coisa que você realmente possui é a sua mente, as suas escolhas, o seu caráter. Todo o resto é emprestado. Todo o resto pode ir embora. Por isso, quando você começar a se sentir ansioso por perder algo ou alguém, diga a si mesmo: aproveite enquanto está aqui, mas não sofra quando for embora. Porque se algo precisa ficar, vai ficar. E se precisa ir, nenhum apego será capaz de impedir. Esse pensamento não existe para apagar suas emoções, mas para ampliá-las. Ele te ajuda a amar sem medo, a viver sem ansiedade, a soltar sem culpa. Porque a liberdade emocional nasce quando você para de depender de que tudo permaneça igual para se sentir em paz. Quando você aprende a fluir com as mudanças sem se quebrar por dentro. E sim, é difícil, porque fomos programados para segurar, para associar o valor àquilo que dura. Mas o que realmente tem valor não é o que dura para sempre, é o que transforma enquanto está presente. Um encontro, uma relação, uma fase da vida, até mesmo uma perda, tudo tem um propósito.
E se você aprende a honrar cada momento sem tentar congelá-lo, sua vida se torna muito mais leve, mais profunda, mais verdadeira. Então, solte a ideia de que você precisa ter o controle. Você não é dono de ninguém, nem mesmo de si completamente. Você é um participante, um aprendiz. E quanto mais você se entrega ao presente, sem exigir que ele dure para sempre, mais paz você encontra. Porque a paz não está naquilo que é fixo, está na aceitação, em poder olhar nos olhos de alguém e dizer: obrigado por estar aqui hoje. Não sei se você estará amanhã, mas hoje eu te honro, te aproveito, te respeito. E isso é amor de verdade. Então, toda vez que você sentir que está se apegando, lembre-se, nada é seu, mas tudo pode ser sagrado se você valorizar enquanto estiver presente. Ame com liberdade. Viva com leveza. E aprenda a dizer adeus sem fechar o coração, porque quem sabe soltar, também sabe viver. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para parar de forçar, para confiar mais e viver com menos ansiedade. Então, antes de sair, fortaleça esse compromisso, vá agora para os comentários e escreva com convicção: hoje eu escolho a paciência em vez da ansiedade. Eu sou estoico. Deixe que essa frase fique gravada na sua mente e no seu coração, porque toda vez que você escolhe a paciência em vez do controle, você treina o seu verdadeiro poder interior. E se essa mensagem tocou você, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem precisa ouvir isso e se inscrever para continuarmos crescendo juntos nessa jornada estoica.